o Bitcoin está tendo um dia de alta e promete subir até 69 mil dólares, mas amanhã teremos eventos decisivos que podem mudar o jogo de uma hora para outra. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos extremamente importantes que ocorreram hoje, que vão ocorrer amanhã e nos próximos dias. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Então vamos lá para o gráfico do Bitcoin, pessoal. O que está acontecendo hoje, né? Ontem o Bitcoin caiu, né, depois daquela subida ali de segunda-feira. Aliás, o Bitcoin subiu e fechou em queda ontem, né? E quando a gente olha aqui para o gráfico de uma hora, pessoal, o que parece é o seguinte: o Bitcoin iniciou o rompimento daquela bandeira de alta aí nos últimos dias, que tem alvo lá nos 69 mil dólares, mas ele parece estar fazendo pullback, tá? E eu até falei nos últimos dias, pessoal, a gente tem que esperar fechar o gráfico diário para a gente ver se o Bitcoin vai conseguir fechar aqui essa bandeira, né? Se ele vai romper mesmo, tá? Porque o Bitcoin acabou fechando em queda ontem, e isso aí provavelmente pegou de surpresa muita gente que abriu a posição na hora que ele estava rompendo, né? Isso acontece demais, por isso que eu não gosto de abrir posição na hora em que o ativo está rompendo um padrão gráfico. Eu gosto de esperar ele voltar e tentar entrar no pullback, que normalmente a relação risco-retorno fica melhor, tá? Mas voltando a falar da situação do Bitcoin, pessoal, agora o Bitcoin precisa fechar o gráfico diário hoje, que vai fechar daqui a pouco, às 21 horas no horário de Brasília, acima aí da região dos 61.500 dólares e de preferência acima dos 62, tá? Para a gente ter mais confiança no rompimento dessa bandeira de alta. Mas, meus queridos, cá entre nós, o que eu estou vendo aqui é uma provável bandeira de alta. Como eu já venho dizendo nos últimos dias, eu estou bullish, eu estou acreditando na alta aí por causa dos eventos macroeconômicos que a gente teve, que afastou aquele medo de recessão, que mostraram que a gente tem mais possibilidades de ter um corte de juros a partir de setembro, tá? No mês que vem, meus amigos, daqui a um mês, a gente vai começar o tão sonhado corte de juros lá nos Estados Unidos. E não vai ser só nos Estados Unidos, meus caros, vai ser o mundo inteiro. Os principais bancos centrais do mundo cortando juros, tá? Banco Central Europeu já começou a cortar, vários outros bancos centrais relevantes do Canadá, Austrália, só a China, aliás, só o Japão que está na ponta contrária, né? Talvez o Brasil também, tá? Estão falando aí em um aumento de juros do Brasil, mas tirando esses dois países e alguns outros casos isolados, a maior parte dos grandes países e economias e bancos centrais do mundo vão começar a cortar juros em breve, e isso, pessoal, é injeção de dinheiro em ativos de risco, como criptomoedas, porque quando os juros caem, os investidores acabam saindo da renda fixa e vão procurar ativos mais arriscados. Isso beneficia bastante as criptomoedas. Por isso que eu estou tão otimista. É lógico, pessoal, essas narrativas do mercado, elas podem mudar de uma hora para outra, tá? Algumas semanas atrás a gente estava falando de recessão. Hoje em dia a gente não está falando mais de recessão, né? Hoje em dia o mercado está empolgado com o corte de juros que vai começar em setembro. Daqui a uma semana, 2 semanas, pode surgir uma outra narrativa e o mercado está olhando outra coisa, nada a ver. O mercado ele é meio maluco assim, viu, pessoal? Vá se acostumando porque é desse jeito, tá? Mas eu tô de olho aqui, pessoal. Para mim, se o Bitcoin conseguir fechar pelo menos acima ali dos 61.500, que é onde ele está agora, tá perfeito, tá? Aí a gente pode sonhar aqui com o Bitcoin a 69 mil dólares nos próximos dias, tá? A gente pode aí ter operações interessantes aí nesse contexto, principalmente nas altcoins. Vou falar de algumas aí que podem fazer movimentos interessantíssimos nos próximos dias, tá? Pessoal, temos que falar dos eventos macroeconômicos, né? Não dá para olhar gráfico sem entender o que está causando esse movimento de subida aí dos mercados hoje. E eu tenho que começar falando de um dado que eu comentei ontem, tá? Como eu havia dito ontem, a gente teria hoje a divulgação de uma revisão do payroll lá dos Estados Unidos, né? Pegando ali do final de abril de 2023, eu falei março ontem, tá, pessoal? É final de abril de 2023, aliás, começo de abril de 2023 até março de 2024, né, pegando ali um período ali de aproximadamente um ano lá. E, meus queridos, a revisão mostrou que os Estados Unidos criou 818 mil empregos a menos do que era estimado para o último ano, tá? Com base nos dados que haviam sido divulgados. Então, isso é um pouquinho estranho, né? Quando a gente olha isso daqui,
teve um erro bem grosseiro aí, diga-se de passagem, né? Que fez com que essa revisão mostrasse aí que talvez os dados não foram compilados da forma correta, tá? Tainan, o que isso significa em termos de macroeconomia? Como que isso impacta o Bitcoin? Primeiro, pessoal, quando eu vi essa informação hoje, eu fiquei com um certo receio de o mercado realizar lucro. E na hora que saiu, o mercado ele ficou ali meio aquela coisa, né? Ah, vou cair, não vou, tá? Mas eu acho que o mercado já precificou isso ontem, quando aquele analista do Goldman Sachs postou lá uma perspectiva muito ruim para esses dados, que eles poderiam vir abaixo, né? De fato, eles vieram abaixo, mas não foi uma coisa tão horrível igual estava sendo prevista, tá? Mas, de qualquer forma, é uma coisa aí que chama atenção. Mas, igual eu disse, tá? Eu acho que o mercado não se assustou hoje por causa desses dados, porque ele já se preparou ontem, né? Os investidores que não queriam ficar comprados aí durante a divulgação desse dado, provavelmente aproveitaram para vender ontem quando saiu a informação de que a gente teria esse dado ruim, e o mercado já precificou que esse dado viria ruim hoje, por isso que talvez ele não tenha tido tanto impacto aí como era o meu temor, tá? Eu confesso que eu tinha medo de o mercado voltar com aquela narrativa de recessão caso esse dado viesse ruim, tá? Mas não aconteceu. E a grande estrela do dia para o mercado de criptomoedas, pessoal, acabou sendo as atas da reunião do FONC, tá? Como a gente havia dito ontem, o mercado iria ficar de olho na ata da reunião do FONC, tá? Essa ata aqui é referente à reunião do Fed lá de julho, tá? A última reunião. E, meus queridos, o mercado se animou muito porque nessa ata ficou explícito, né? Que muitos dos membros do Fed estão acreditando aí na possibilidade, estão achando conveniente cortar os juros dos Estados Unidos em setembro, tá? Não ficou explícito quanto, se vão cortar 0,5% ou 0,25%, mas o fato de eles estarem nessa convicção toda deixa o mercado mais feliz de que o corte de juros vai começar nos Estados Unidos. E uma outra coisa, pessoal, nessa ata mostrou que alguns não, né? A gente teve dirigentes ali do Fed falando em cortar juros em julho, tá? Na época em que a gente teve aquela reunião. Isso foi discutido entre eles, meus queridos. E aí o mercado ficou mais feliz ainda. O mercado olhou e falou, nossa, se eles estavam falando em cortar juros em julho, se isso estava sendo discutido, para setembro é quase certo, tá? E aí o Bitcoin explodiu, o Bitcoin voltou a subir forte ali após esses dados serem divulgados, tá? O mercado americano nem tanto, o mercado americano hoje teve uma subida aí moderada, tá? Não foi uma subida grande, subiu menos de 0,5% o SP500, tá? Mas, no geral, pessoal, para mim, a leitura é que essa ata da reunião do FONC veio muito boa, mas atenção, meus amigos, amanhã a gente vai ter mais dados macroeconômicos sendo divulgados, tá? Às 9h30 da manhã a gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego. Para mim, esse é o dado mais importante de amanhã, meus queridos. Pedidos iniciais do seguro-desemprego que vão ser divulgados às 9h30 da manhã dessa quinta-feira. Tem uma estimativa aí de 232 mil novos pedidos iniciais para o seguro-desemprego, tá? Lembre-se que na quinta-feira da semana atrasada foi esse dado aqui que fez o Bitcoin disparar 10% num dia, tá? Ele veio melhor ali do que o esperado e o mercado que estava com medo de recessão viu que teve menos pedidos por seguro-desemprego e falou, olha, a coisa não está tão feia, a coisa está até boa. Tá aí, os investidores fizeram o mercado subir. Então, se amanhã a gente tiver, por exemplo, mais pedidos iniciais para o seguro-desemprego do que o esperado, que é 232 mil, o mercado pode reagir mal, principalmente se vier muito acima do esperado, né? Tá esperando 232 mil, se vier lá, sei lá, 250 mil, o mercado pode cair de uma hora para outra, porque isso seria um baita susto para o mercado, tá? Agora, se vier, por exemplo, né, o esperado 232, se vier 235, eu não acho que é uma coisa tão dramática, né? Se vier, sei lá, abaixo, né, ou dentro do esperado, se vier 232, ou sei lá, vier 220, 219, como vem em algumas semanas, o mercado pode se animar mais ainda, o Bitcoin pode subir mais, as bolsas americanas podem subir mais e a gente pode ter mais um dia de festa, tá? Para mim, esse é o dado mais importante de amanhã. Às 10h45 nós vamos ter o PMI industrial de agosto. Também vamos ter o PMI do setor de serviços, tá? São dados relevantes. E vamos ter venda de casas usadas dos Estados Unidos às 11 horas da manhã, tá? Pessoal, esses PMIs industriais aqui, tá? Sinceramente, a expectativa é uma contração e não se assustem se vier pior do que o esperado, principalmente esse PMI industrial, tá? O PMI industrial dos Estados Unidos, ele tem vindo ruim
nos últimos tempos, e isso tem acontecido, pessoal, porque a China, ela tá ali num processo que eu não sei dizer se é uma recessão, tá? Mas ela tá com a economia ali, com o consumo, a economia da China tá travada, pessoal, e a China, ela é a fábrica do mundo, né? Isso está fazendo a China exportar aí seus excedentes a preços muito baratos, né? A gente vê que, se eu não me engano, no último mês aí, não sei se foi junho ou julho, a gente teve aí, eu não sei se foi agora nesse ano de 2024, tá? Mas quase 10% dos carros emplacados no Brasil eram carros elétricos importados da China, tá? Quem trabalha aí no setor de construção, quem compra material de construção, deve ter visto que aqueles aços para telha, de galpão, essas coisas, eles estão num preço aí mais baixo do que já foram no passado. Isso é produto chinês que está indo para o mundo inteiro, tá? Produtos industriais chineses estão se espalhando, principalmente aço, carros elétricos, estão se espalhando pelo mundo porque a China não está conseguindo absorver toda essa produção, então ela está exportando isso aí, muitas vezes até no prejuízo, no caso de algumas siderúrgicas chinesas aí, tá? Então, a gente está tendo essa situação e isso acaba prejudicando o setor industrial de vários outros países. Por quê? Se você tem uma mercadoria mais barata ali, um aço, por exemplo, para construção mais barato e o outro nacional mais caro, as pessoas compram o mais barato. Então isso acaba prejudicando o PMI industrial, tá? Isso acaba fazendo com que a gente já tenha meses aí que a gente veja dados aí de indústria dos Estados Unidos vindo aí, às vezes decepcionando, às vezes mostrando contração como já é esperado, tá? Então não se assustem se o PMI industrial vier ruim. Já o PMI de serviços, meus queridos, ele não pode vir muito ruim, tá? A expectativa é uma expansão de 154, né? Menos do que no mês de julho, mas ainda assim uma expansão. PMI acima de 50 é expansão, tá? Se ele vier igual ou acima do esperado, excelente, tá? Se vier 54 ou mais, ótimo. Se ele vier abaixo de 54, tipo 53, 52, muito abaixo, aí é ruim, tá? Se ele vier abaixo de 50, aí o mercado pode se assustar muito, tá? Então, fiquem de olho nisso. Acho que também vai ter vendas de casas usadas de julho, tá? Esse dado para mim não é o mais importante, só se ele vier muito diferente do que é esperado. E, pessoal, para mim o mais importante da semana é sexta-feira, tá? Depois de amanhã, a gente vai ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, discursando no Jackson Hole, que é o simpósio de macroeconomia mais importante do mundo, tá? Lá estão os banqueiros centrais de vários países, tal, do Japão também, que o mercado está de olho no que vai acontecer no Japão aí com juros, tá? O mercado está ansioso para saber o que o Japão vai fazer, tá? Então, os olhos do mercado nessa semana estão no que o Jerome Powell vai falar na sexta-feira, tá? Eu acho que depois desse dado do mercado de trabalho de hoje, que veio ruim aí, decepcionando, pode ser que na sexta-feira ele tenha um tom ali bem ameno, um tom bem animador para os mercados, para evitar que os mercados comecem a se assustar e caiam como caíram aí algumas semanas atrás, tá? Então, o mercado vai estar de olho em tudo que o Jerome Powell vai falar. E, pessoal, uma das coisas aí que eu tô curioso para ver o que ele vai falar aí em relação ao risco, não sei, de acontecer uma coisa igual aquela que aconteceu algumas semanas atrás aí, tá? Vamos ficar de olho e temos que falar aqui também da análise de sentimento do Bitcoin. Estou falando demais de macro hoje. Indo aqui para análise de sentimento, a gente vê o que aconteceu hoje, né, meus queridos? O pessoal resolveu apostar que o mercado iria cair justo no dia em que a gente teve todas essas informações, principalmente a partir ali das 15 horas da tarde, quando foi divulgada a ata do Fed, tá? A ata do Comitê de Política Monetária. Meus queridos, a gente vê aqui que o mercado ele começou ali a subir, o Open Interest começou a subir e o Long Short Ratio começou a cair. Ou seja, a galera começou a apostar que o mercado iria cair justo após esse dado, tá? Então, provavelmente uma galerinha tá com medo aí agora de o mercado subir, tá? Talvez até por isso que o Bitcoin está performando muito bem aí depois desse dado macroeconômico, né? O mercado americano não performou tanto assim para justificar essa alta, tá? Então, talvez o pessoal esteja preso. A gente vê que o Open Interest ele continua alto, tá? Então, o pessoal ainda não teve suas posições liquidadas e talvez isso seja sinal de que o Bitcoin possa subir um pouco mais aí para liquidar esse pessoal que está apostando extremamente alavancado aí na alta, tá? Mas aí quando a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map, pessoal, eu vejo uma divergência, tá? Liquidation Rate Map mostra que aquela liquidez que se formou quando o Bitcoin estava na região dos 59.600 aí ontem,
ela foi pega, tá? A gente vê que o Bitcoin foi lá justamente buscar essa liquidez, consumiu ela e agora não temos mais, tá? E tá se acumulando liquidez aqui abaixo, de pessoas apostando na alta, né? Com liquidação lá na região dos 57 mil dólares aproximadamente, tá? O Bitcoin vai? Eu não tenho a resposta, pessoal, até porque uma boa parte dessa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava no 59. Ele chegou a bater aí 61.500 hoje, tá? Chegou a bater mais do que isso. Então, esse pessoal aqui que a gente vê aqui abaixo, ali na região entre 58 e 57 mil dólares, que tem a liquidação ali naquela região, pode ter fechado suas posições, porque muitos deles acertaram, tá? O Bitcoin subiu. Já o pessoal aí que está preso aí apostando na queda, eles estão numa situação difícil, tá? Aí, quando a gente olha aqui, o ponto que a gente teria mais pessoas presas ali seria, apostando na queda agora, seria na região dos 65.200, por aí, tá? Vai naquela região? Eu não sei, viu, pessoal? Eu gostaria de ver esse mapa aqui mais amarelo em algum ponto para eu poder ter mais convicção, tá? Mas o que eu penso é, o pessoal tá preso aí apostando na queda, tá? Acho que vai depender principalmente do dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego amanhã. Se vier abaixo do esperado ou dentro do esperado, ótimo. Se vier acima, aí a gente pode ver o mercado cair, tá? Para mim o mercado está sendo mais levado, entre aspas, né? Ele tá seguindo muito mais a maré da macroeconomia do que dos eventos do próprio mercado de criptomoedas, tá? A gente também não pode deixar de falar das principais criptomoedas do mercado, meus queridos. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, tá? A gente tem a Ethereum também subindo hoje, mas assim, tá fraca, né, pessoal? A Ethereum tá uma coisa assim complicada, porque hoje o Bitcoin chegou a subir 4%, a Ethereum tá subindo 2%. Então a Ethereum tá fraca, Cardano subindo 7%, várias outras moedas subindo 7%, Solana tá no 0 a 0, nem subindo ela não tá? Então a Ethereum tá com um gráfico aqui que na minha visão é um gráfico bem ruinzinho de operar, tá? Olhando o gráfico da Ethereum, eu não consigo ver um padrão aqui, pessoal. Algumas pessoas podem desenhar um padrão que eu odeio aí, que eu não confio nele de jeito nenhum, tá? Que é um possível aí triângulo simétrico. Falar, a Ethereum está formando um triângulo simétrico, um padrão de continuação da tendência de alta, ou uma flâmula, tá? E pode ser mesmo, tá? Mas eu não confio muito nesse padrão aí não, tá? Para mim tem que estar numa tendência muito forte para mim acreditar numa flâmula e principalmente no triângulo simétrico, tá? Então, para mim, a Ethereum está lateralizando, não consigo ver sinais claros aqui de direção para ela, olhando somente o gráfico, tá? Uma moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Vi. A Vi tá subindo forte hoje, meus queridos. A Vi tá com tudo, né, pessoal? E quando eu olho o gráfico dela de uma hora, não consigo ver um padrão, mas quando eu olho o gráfico diário dela para saber até onde ela pode subir aqui, frente ao dólar, a gente tem aquele fundo duplo que eu comentei com vocês que ela rompeu para cima nos últimos dias. O alvo dele está lá na região de aproximadamente, deixa eu ver aqui, 164 dólares. Tá? Então, para mim, a Vi tem potencial de subir aí nos próximos dias, subindo 10% hoje, tá? Outra criptomoeda aí que tá forte, bastante forte, né? É a Tron, pessoal, a TRX, tá? TRX também subiu forte nos últimos dias aí, né? A rede da TRX está gerando muita taxa e eles estão queimando a TRX, tá? Só que ao contrário da Vi aí, que subiu forte, né? Que conseguiu manter o movimento forte aí no mercado hoje, né? Mesmo com a Ethereum, por exemplo, não performando bem, a Tron tá caindo, tá? Tá caindo 5%. Tá? Ela chegou a fazer uma máxima em relação aos últimos dias hoje, mas é o que eu falei, pessoal, a Tron, ela tá se aproximando de um ponto aqui que é complicado, tá? Minha internet hoje não tá me ajudando muito, pessoal, me desculpem, tá? O gráfico tá demorando a carregar aqui, mas o que eu tinha mostrado para vocês ontem, tá? A Tron tá perto do topo histórico ali dos 17 centavos. Então ela tem uma resistência agora, tá? A galera que comprou Tron, por exemplo, lá nos últimos meses, né, nos últimos dias aí, lá por volta dos 11 centavos, tá com lucro aí de 60%, 50%. Tá? Então o pessoal pode estar vendo que está chegando perto da resistência e falar, olha, eu vou vender, tá? Então, para mim a Tron agora ela vai precisar aí de que o Bitcoin entre em uma tendência de alta muito consistente para conseguir romper isso daqui, senão fica um pouquinho difícil, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, que é importante também, é a ADA, tá? Hoje a ADA Cardano tá subindo forte, meus queridos. ADA Cardano, meus queridos, subindo quase 8%, quem diria, né? Quando eu olho o gráfico da Cardano aqui, pessoal,
Eu tinha falado aí nos últimos dias, tá? Cardano rompeu para cima uma bandeira de alta, né? Um padrão de continuação de tendência, tá? Eu não estava muito confiante, sinceramente, tá? Eu vi ali que ela rompeu pro back, o padrão, olhando só o gráfico, tá lindo, tá? Mas eu não consegui montar a operação na Cardano, eu até vou falar com vocês o porquê, porque tô preso numa operação no Bitcoin de longa que não tá andando, tá? Ela não tá andando, tá demorando muito, o Bitcoin tá muito parado nos últimos dias. Hoje que ele começou a ir para algum lado, né? A gente tem que ver se ele vai. Enquanto eu não conseguir, pelo menos, mover o stop dessa operação, eu não quero abrir outra, tá? E aí eu tô aguardando e tô vendo tudo subindo, tá? Mas a Cardano tá com alvo lá nos 41 centavos, tá? Se ela for buscar o alvo dessa bandeira, vai ser lindo. Agora, aquela história, vai depender do Bitcoin. Bitcoin não pode decepcionar. O dado macroeconômico amanhã não pode vir ruim, tá? Porque senão o mercado vai abaixo e a Cardano acaba perdendo essa bandeira de alta. Esse é o problema de você analisar altcoins, tá? E a Solana, meus amigos? Pessoal, a Solana tá andando de lado, mas ela tá respeitando ainda aquela cunha ascendente que ela rompeu para cima, para baixo, com alvo lá nos $100, tá? Então, a Solana tá bem fraquinha hoje, tá com 0,6 de alta, enquanto o Bitcoin tá subindo quase 4, né? Várias altcoins subindo 10, 8, né? A Ethereum, que tá fraca, subindo 2, e a Solana tá no 0 a 0, tá? Então, Solana tá bem fraquinha. Isso tá acontecendo, pessoal, porque saíram algumas notícias aí nos últimos dias de que estavam desistindo do ETF de Solana, que talvez não iria rolar mais. Mas é o que eu falo com vocês, pessoal. Vocês sabem como é que é o mercado de criptomoedas, né? Eles jogam essas notícias, jogam o preço para baixo, compram as pessoas que estão nos bastidores, né? O mercado sobe, aí eles vendem, tá? Então, cuidado aí com essas notícias. Eu acho que isso aí tá meio estranho, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, que é extremamente importante no mercado, né? Binance Coin, tá? BNB que também tá subindo fraco hoje, né? Quando você compara a BNB aí com as outras criptomoedas, ela tá meio fraquinha, tá 0,23 de alta no dia, é muito pouco, né? Muito pouco, comparado com o resto do mercado. BNB tem um alvo ali nos 582, ela já chegou perto, tá? Ela tá sem força aqui para continuar por enquanto. Não estou conseguindo ver um padrão gráfico novo aqui na Binance Coin, tá? Temos que falar aqui também, pessoal, da XRP, né, Ripple, que tá parada, tá, pessoal? Ripple, para mim, ela tá muito parada, não estou conseguindo ver um padrão. Ontem parecia que ela estava formando um ombro, cabeça, ombro, mas ela continua lateralizando, tá? Matic, meus amigos, que é isso? Tá subindo aí 13% hoje, 13%, meus queridos. Subindo forte, tá? E já alcançou o alvo daquela bandeira de alta que a gente tinha comentado, tá? Matic estava rompendo ali a bandeira de alta, o alvo era ali nos 52 centavos, já alcançou o alvo e por enquanto a gente aí agora eu não abriria uma posição long agora na Matic, porque ela está numa região de resistência e atingiu o alvo de uma figura. O pessoal pode aproveitar isso para realizar lucro, que não quer dizer que ela vai despencar a zero, tá? Não quer dizer que ela vai entrar numa queda forte, mas geralmente quando bate num alvo e quando esse alvo é numa região de resistência, as pessoas aproveitam para realizar lucro, o preço costuma cair, tá? Então, essa é a minha visão aí para Matic, pessoal. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira. Amanhã a gente está de volta para atualizar a situação. Eu vou mandar lá no Telegram e aqui no canal do YouTube as informações relativas aos dados macroeconômicos, a leitura deles, tá? Então não deixem de acompanhar. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!